Em um comentário polêmico, Moraes disse que se Joseph Goebbels, chefe da propaganda nazista, tivesse acesso à plataforma X, os nazistas teriam conquistado o mundo, destacando o potencial de manipulação de massas por meio dos algoritmos. Moraes criticou diretamente o bilionário Elon Musk, dono do X, e afirmou que Musk não está respeitando decisões judiciais, tornando-se responsável pela desobediência da plataforma. Bom, vamos lá. Isso aí foi uma entrevista à revista The New Yorkers e eu concordo com Alexandre de Moraes. Se os nazistas tivessem acesso ao X, eles iriam dominar o mundo. Assim como os comunistas do passado, Stalin, tivessem acesso ao X, iam dominar o mundo, os fascistas, idem. Caso não tivesse regras. Só que o X tem regras. E o que dói no Alexandre de Moraes é que não são as regras dele. O Moraes ele quer impor as regras dele na plataforma dos outros. E ele quer dar um ar de que Elon Musk tem viés nazista e que ia permitir os nazistas atuarem para dominar o mundo. Não. Elon Musk defende a liberdade de expressão econômica. É o oposto de nazismo. Mas ele não aceita terrorismo, nem ditadura. Nem ditadura antiga, nem ditadura moderna, nem ditadura de toga. Então não teria espaço para nazismo, nem tem espaço para o que acontece hoje. Então, o Moraes, querendo impor essas regras no X, para dizer que vai corrigir o mundo, ele acaba fazendo o mesmo que os nazistas. Porque, veja só comigo, não existia internet na época. Nazismo, comunismo, fascismo. O que eles faziam? Na vida normal, física, presencial, em suas ditaduras. Calava, prendiam pessoas que faziam oposição ao regime, ou então as pessoas que iam traindo o regime, e pessoas fugiam do regime. E o que está acontecendo hoje no plano virtual aqui no Brasil? O que Moraes está fazendo? Ele está calando, perseguindo, prendendo. As pessoas estão fugindo do regime de toga. Ou seja, então, ele está aí acusando os nazistas que iriam fazer a mesma coisa que ele já está fazendo. Ora, acuse-os do que você faz, não é, Moraes? E ele praticamente já está... Ele está dizendo que os nazistas vão dominar o mundo. E Moraes praticamente já dominou o Brasil. Dominou. E ainda quer ir lá para os Estados Unidos, calar, censurar cidadão residente nos Estados Unidos, porque está utilizando plataforma de uma Big Tech lá que está usando rede social de uma coisa lá, eu esqueci o nome, desculpe, do Alan Santos lá, Rumble, que nem tem operação no Brasil. Ou seja, ele que quer dominar o mundo, fazendo tudo aquilo que ele acusa aí o nazismo de fazer, que ia fazer se estivesse por aí. Então essa é a dor do Moraes. Ele fala aí do extremismo da direita também na entrevista, a revista. Ele fala que o Brasil é um país teste para poder consertar esse mundo virtual. Ou seja, fazendo o que os ditadores antigos faziam. E mesmo tendo acesso, vamos supor, o nazismo tendo acesso, o comunismo também ia ter, o fascismo ia ter, os três iam brigar também na plataforma. Seria a mesma guerra, só que no âmbito virtual. Mas, repito, tem regras, a não ser que eles brigassem pela manipulação, controle, como o Moraes já está fazendo. Ele com dor que Elon Musk não obedece à ordem de justiça. Pelo contrário, Elon Musk ele obedece às leis do país. A gente sabe que o Moraes é nada melhor do que a gente aqui no Brasil para entender o que está acontecendo. Aqui a própria justiça rompe com a lei, mata a própria lei, porque a ordem judicial ela é contra a lei. Aí a pessoa ou vou obedecer a lei ou a ordem judicial. Aí você tem que obedecer os dois. Então Elon Musk optou em obedecer a lei do país. Até porque as ordens do Moraes, que eles chamam de ordem da justiça, são ilegais. São ordens que confrontam a própria lei. Esses inquéritos são inconstitucionais. Isso aqui é um estado de exceção que eles mesmos já assumiram. Barroso vive falando de não, é preciso fazer isso para combater, para defender do golpe, porque a democracia está sendo ameaçada. Ou seja, então
Você tem que quebrar a Constituição, rasgar a Constituição para poder salvar a democracia. Não, isso é papo furado, isso é para eles lançarem a ditadura de toga, que já está aí, né, fluindo a passos largos no nosso país, infelizmente. Cuidado, o Moraes, eu fiquei sabendo que o senhor não vai não, mas eu estava vendo aqui essa notícia de que ministros do STF vão aos Estados Unidos enquanto são alvos de Eduardo Bolsonaro. Você sabe, né, Moraes, que você está na mira da maior democracia do mundo, porque eles não toleram censura, ditadura, muito menos quando se mexe na liberdade e na democracia do país deles, lá nos Estados Unidos. Os magistrados devem participar de evento promovido pelo ex-governador de São Paulo, João Dória. Aquele tal de lead, aquela palhaçada de sempre, eles vão discutir o Brasil fora do Brasil, uma coisa que eu não entendo, e banquete, e hotel de luxo. Digamos que é uma farra, né? É uma farra politiqueira, empresarial, dessa cambada que nunca fez nada pelo Brasil. Ainda querem discutir o Brasil sem terem mandato. Ora, larga a toga e vai se candidatar. Aí eu estou vendo aqui, ó, que ministros como Luiz Barroso e Gilmar Mendes devem participar desse evento em Nova York. Isso em maio. O Paulo Gonet também vai, hein? O Procurador-Geral da República. Ele, assim como os ministros do STF, é alvo de uma campanha liderada pelo deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. É isso, alguns governadores vão também, inclusive Hugo Mota, presidente da Câmara, governador Ibanez Rocha, Cláudio Castro, Ratinho Júnior, Caiado, Helder Barbalho, Eduardo Leite. Quero ver o Moraes dar um pulinho lá também, para ver o que acontece. Mas vamos lá, algumas notícias para a gente encerrar o vídeo desse governo que está acabando com o Brasil. Olha, hospitais interrompem atendimentos de plano de saúde dos Correios por falta de pagamento. Sem receber desde novembro, Postal Saúde acumula rombo de 400 milhões de reais. Faz o L. Superfaturamento nas compras do MEC coloca Camilo Santana, que é o ministro da Educação, na mira da Câmara. O Ministério adquiriu mesas e cadeiras com sobrepreço de R$1 bilhão sob gestão petista. Faz o L. História antiga, né, gente? Novela antiga. Superfaturar compras. Tem alguém mamando bonito aí nas tetas do governo do nosso dinheiro. PGR denuncia ministro e coloca a palavra de Lula em jogo. É o ministro das Comunicações, o Juscelino Filho, aquele que tem fetiche por cavalo, sai pegando o avião da FAB para ver leilão. E o Lula prometeu afastar o Juscelino se ele fosse denunciado por suspeita de desvio de recursos. Pior que sabe que é ladrão, né? Um sabe que o outro é ladrão, um defende o outro, não conta que eu não conto, e vai empurrando com a barriga. Ainda é aquela questão do asfalto nas estradas, em torno das fazendas dele, da família dele, com verba pública. Mas isso aí a gente sabe que o Lula é um mentiroso, nunca cumpre a palavra. Se fosse para tirar, já era para ter tirado isso aí. Não só por isso, mas por tantas outras coisas. Esse cara é o cara que mais está envolvido em escândalo no governo Lula. Vamos lá. Isso aqui eu vou deixar para outra ocasião, o negócio da Fundação Caixa, que é um tema polêmico e complexo. Aí tem que ter um vídeo só para falar sobre esse tema. É uma maquiagem fiscal de Lula, é um projeto de lei ainda, que vai ao Congresso, e ele tem que ser barrado, por conta de falta de transparência e controle orçamentário. É o Lula querendo mover bilhões de reais por fora, criando fundação privada financiada pela Caixa Econômica. Já viu, não é? Mas vamos lá. Nas mãos do PT, Itaipu banca até hotel de luxo para a COP30. Isso aqui eu já comentei sobre. Mas a usina nacional desembolsou 200 milhões para erguer um hotel na capital paraense. Vai acontecer em novembro, a COP30. Estão abrindo estrada lá, ninguém está falando nada sobre o desmatamento, a Amazônia, hotel de luxo com o nosso dinheiro e usina de Itaipu, não é? Aquela que já está envolvida em escândalos. Parece ser o novo BNDES, com a caixa preta aí, ó, misteriosa. E nem o TCU pode fiscalizar por se tratar de uma binacional. Aí eles vão metendo a mão mesmo no dinheiro. Bom, eu não vou estender mais o vídeo, para não ficar longo. O tema principal aqui foi o Moraes, com esse papo aí de nazismo, que é dominar o mundo através do X. E eu quero seu comentário sobre isso e as outras matérias também. Meu nome é Bruno Johnson, que Deus abençoe a todos, um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!